Meus queridos e minhas queridas, boa noite a todos. Estamos vindo aqui com o nosso curso de recepcionista e hoje nós vamos para a nossa aula de número 2, para a nossa segunda aula, onde nós vamos falar também de arquivos, de arquivamento. O arquivo é algo que o recepcionista vai ter contato todos os dias, a todos os momentos, tá certo? E quando nós falamos de arquivo, nós não estamos falando simplesmente de um documento. E a gente costuma achar que arquivo é documento. Arquivo não é documento. Então, essa é a primeira coisa que eu quero quebrar na mente de vocês. Arquivo e documento são coisas totalmente diferentes, mas são relacionadas, posso dizer assim. O arquivo, se você chegar na loja de imóveis e disser assim, ó, eu quero comprar um arquivo, ele vai te mostrar um armáriozinho, aonde se guarda documentos. Então, o arquivo nada mais é do que esse imóvel, o local onde eu guardo documentos, certo? Então, já ponham isso em mente. Documento é uma coisa, arquivo é outra. Arquivo é onde eu guardo documentos, certo? Então, vamos para a aula. Hoje a aula já vai ser mais rápida, bem objetiva, mas também muito fácil de se compreender. Então, a primeira coisa que eu quero conversar com vocês é isso. Arquivo é onde eu guardo os documentos. Existem vários tipos de móveis de arquivo. Existem os arquivos verticais, os arquivos horizontais. E cada tipo de arquivo desse, ele é visto, tá bom? De maneira que vai depender de empresa para empresa, de setor para setor, de estratégia de arquivamento para estratégia de arquivamento. E isso é muito pessoal de cada empresa. Mas aí você não se espante. Ah, Ernesto, como é que eu vou saber qual é o tipo dessa empresa que eu estou trabalhando? Não se espante com isso, que no momento que você entra na empresa, eles lhe mostram tudo como funciona. Eles vão lhe treinar, vão lhe mostrar o passo a passo, cada método de tudo isso, tá bom? Então, desde já eu quero alertar isso para vocês. Então, não se espante quanto a isso. Ah, Ernesto, qual é a função desse arquivo? Desse móvelzinho que é muito importante sempre mantê-lo organizado, ter compromisso na identificação dos documentos e nunca deixar para depois a organização desse arquivo, a organização desses documentos. Documento é algo sério e deve ser guardado e arquivado com todo cuidado. Então, qual é a função do arquivo? A função do arquivo é o quê? Preservar a documentação. Esse é o principal, a principal função do arquivo, do local onde eu guardo os documentos. Preservar a documentação. Organizar e classificar a documentação e proporcionar uma consulta mais rápida. Então, o arquivo ele vai guardar os documentos. A forma como eu organizo esses documentos é uma forma estratégica, que nós vamos ver no decorrer da aula. Quando eu mantenho tudo organizado, eu consigo fazer uma consulta mais rápida. Quando eu necessito ter acesso a um documento, dependendo de como está organizado, eu consigo encontrar com maior facilidade. Tá bom? Se o arquivo não cumprir essas três funções, é sinal de que não está devidamente organizado. Existem três tipos de arquivo. Nós temos o arquivo ativo. É aquele que guarda os documentos de uso frequente e continua recebendo novos documentos. Ou seja, o arquivo ativo, lembrando que o arquivo ativo é aquele local onde eu guardo o documento, seja um móvel, seja um armário. O arquivo ativo, ele é o local
que recebe documentos com maior frequência. Tanto recebe quanto despede documentos com a maior frequência, tá bom? Então esse ele é chamado de um arquivo ativo pela sua ação ser maior. Então são documentos que são muito procurados, retirados e levados para esse local. Temos o arquivo inativo, que guarda documentos que são consultados ocasionalmente, que no caso são arquivos que não são procurados, mas que são importantes e devem ser guardados, certo? Para no momento em que for solicitado, estar o acesso. Nós temos o arquivo histórico também, que guarda documentação que tem conotação histórica para a empresa. Funcionando como um museu. Guarda documentos de propaganda, fotos, matérias de jornais e revistas, tecnologias, produtos novos e tal. Basicamente, esse arquivo histórico ele vai guardar documentos ou coisas, posso dizer assim, que testemunham sobre a história da empresa. Ah, nossa empresa chegou a ser a líder do mercado em tal ano. Como é que eu vou comprovar isso? Eu tenho lá as matérias, os estudos, as pesquisas, tudo guardadinho, arquivado em determinado local. Então, esse é o chamado arquivo histórico, que, como o texto já falou, é como se fosse um museu para a empresa. Existem detalhes muito importantes com os quais você deve se preocupar para que seu arquivo seja organizado. As gavetas nunca devem ficar abarrotadas e as pastas superlotadas. Então, manter sempre um equilíbrio sobre o volume de documentos em uma pasta ou em uma gaveta é muito importante, para que esse alto volume ele não venha danificar uns aos outros, causar um desgaste da própria tinta impressa no papel por conta de muito atrito. E, logicamente, um acúmulo muito grande torna mais propício a uma desorganização, muitas vezes a um acidente. Se uma folha estiver muito presa na outra, com as outras, na hora que você puxar, pode ocorrer o risco de rasgar. Então, um equilíbrio sobre a quantidade de documentos comportados em uma gaveta, em uma pasta, é importante sim. Quando chegar no ponto em que a pasta estiver cheia, abra uma nova, com o mesmo tipo de controle. Dê preferência ao plástico para separar documentos. Por que o plástico? O plástico ele tem um potencial de degradação menor do que o próprio papel. Vamos supor, você tem um envelope de papel e tem um envelope de plástico. O papel ele não é a prova de umidade, assim como o plástico é. Então, o poder de conservação para um documento em um envelope de papel e um envelope de plástico é diferente. O plástico ele consegue conservar melhor porque protege ali de ações climáticas, como umidade, fungos. Chegar a cair um pouco de água sobre o papel, se ele tiver com plástico, vai livrar de sofrer algum dano. Então, sempre dá preferência ao plástico. Seja um envelopezinho, aquele molinho, seja aquela pasta. Não utilize clips, e sim grampos. Por que, Ernesto, que eu não posso utilizar clipe? Primeiro que o clipe ele é removível, eu consigo retirá-lo, é só puxar que ele sai. Então vamos supor que você está com uma gaveta cheia de documentos com clips, aqueles clipezinhos, todos conhecem. E eu tenho uma gaveta aqui lotada, cheia de documentos. E esses documentos, cada qual tem 3, 4, 5, 6 páginas. E essas páginas não são presas com um grampo, são presas com clipe. Aí você puxa. Na hora que você puxa, talvez na hora que você está puxando esse documento, lá embaixo ele esteja removendo o clipe de outro documento e misturando as folhas. E isso aí vai causar uma grande confusão por conta de misturar os papéis. Então, quando você for arquivar um documento que tenha mais do que uma folha, use o grampo, porque mesmo que você puxe, ele não vai
não vai desprender. Ele pode até rasgar, mas desprender ele não vai. Os papéis presos com isso sumirem dentro do arquivo. Enfim. Grampeie sempre do lado superior esquerdo do papel. Lembrando, quando a gente está lendo o livro, nós passamos a página da direita para a esquerda. Então, você tem que prender sempre o papel no lado esquerdo, porque conforme uma pessoa for ler o documento, ela vai ter que passar no mesmo sentido que nós passamos a folha do caderno, do livro, que é sempre da direita para a esquerda. Então, lembre-se disso, grampeie no lado superior esquerdo. O material volumoso deve ser dobrado, ficando o título para fora. Isso tornará mais fácil a localização. Os furos do papel devem ser reforçados de etiquetas próprias, porque, com o tempo, esses furos podem ir rasgando, o papel se solta e se perde dentro do arquivo. Todos os papéis rasgados devem ser consertados com fita adesiva ou qualquer outra coisa, mas devem ser consertados. Os papéis amassados devem ser retirados, além de conservar melhor o documento, economiza espaço. Vamos para frente. Aí nós temos as formas de arquivamento, as formas como eu posso guardar o documento dentro do arquivo. Nós temos aqui o arquivo frontal, que é um dos mais comuns. O arquivo frontal já está dizendo, frontal é algo que fica de frente para mim. Então são arquivos que eu organizo com o título ou com a identificação deles, voltada para meu olhar. Então, conforme eu vou passando aqui um ao outro, puxando, eu vou vendo o título e identificando. É igual quando o professor recebe a prova e tem um cabeçalho, aí você vai puxando assim para ver qual é a sua prova. É basicamente isso, o arquivo frontal. É um armário de aço, no qual os documentos são dispostos um atrás dos outros, com a frente voltada para quem os consulta. Temos os armários de aço, são móveis com portas, usados para a guarda de classificadores de A a Z, volumes encadernados ou documentação sigilosa. Arquivo portátil é um arquivo de aço transportável. Geralmente, alguns, quando são de pequenininhos, eles parecem pouco com cofre, outros têm rodinhas, enfim, tem vários tipos também. Arquivos de fichas são pequenas caixas de madeira, aço ou acrílico. Eu acho que vocês já devam ter visto, né, em papelarias ou até mesmo em escolas, enfim, onde são colocados em ordem todas as fichas de determinado item. Este arquivo é muito utilizado para controle de clientes, estoque e acrescento aqui também controle de alunos. Os colégios e escolas utilizam bastante esse tipo de arquivo. Tem um arquivo por pasta suspensa. Este método é muito utilizado, serve para arquivamento em armário de aço frontal. Arquivo por pasta sanfonada. Essa pasta sanfonada é aquele itemzinho que você abre e ele estica como se fosse um leque. Então também ele é muito comum. É a pasta com divisões internas de cartolina, algumas vezes de plástico também, passei sem querer. E dotada de vincos na parte inferior, comportando grande número de documentos sem se deformarem.
Aí aqui nós vamos ver métodos de arquivamento. E nós já estamos chegando. Eu falei que a aula hoje ia ser um pouco mais rápida. Estamos aí com 20 minutos de aula e já estamos chegando próximo do final. Mas vamos lá. Isso aqui também é muito importante que vocês peguem esse tipo de comportamento no trabalho, essas ações. Não é complicado, é coisa simples também. Como é muita informação, veja o que é que o professor está falando, mas depois, se você assistir a aula novamente, eu acredito que você vai entender tudo muito bem. Métodos de arquivamento. Nós temos alguns métodos que são bem comuns. Nós temos os arquivamentos alfabéticos, que é pela ordem alfabética, crescente ou decrescente, mas geralmente é crescente de A a Z e não de Z a A. Temos também os métodos por assunto, métodos por setor, enfim, vamos continuar lendo aqui. Métodos de arquivamento. O método alfabético, que talvez seja o mais utilizado. E quando você vai fazer um arquivamento, não necessariamente você só usa um método. Você pode usar 2, 3 métodos em um arquivo só. Por exemplo, nós organizamos as pastas por setor. Vamos supor que seja uma empresa. Você está organizando ali pastas do setor da tecelagem. Então, essa pasta aqui é do setor da tecelagem. Dentro da pasta tem documentos. Os documentos da pasta são organizados na ordem alfabética e podem ser separados por turno. Então, só aqui você já usa 3 métodos de arquivamento, beleza? É muito indicado para arquivos de correspondência. As pastas devem ser organizadas rigorosamente por ordem alfabética, para evitar enganos e demoras desnecessárias. A separação das pastas deve ser por guias alfabéticas, simples, que facilitam a organização. Aí nós temos aqui o método específico ou por assunto, que já é um pouco do que eu já falei. Nesse método, as pastas são ordenadas por assunto, ou seja, referente ao que elas estão tratando, ao que aqueles documentos tratam. Vamos supor, eu tenho um armário que eu guardo os documentos e eu tenho umas pastas, que dentro da pasta ficam os documentos, justamente. Vamos supor que eu tenho ali 3 pastas. Tenho pastas com documentos de rescisão de contrato, tenho pasta com documentos de efetivação e tenho pasta de documentos de contatos com fornecedores. Então, são pastas que estão separando documentos de acordo com o assunto que eles tratam. Né? Uma é de demissão, uma é de não sei o quê. Eu acho que deu para entender aqui. Em primeiro lugar, analise a empresa onde você trabalha. E, gente, isso aqui não é uma dica para a área de recepcionista. Isso é uma dica para qualquer profissional de qualquer área. Para você defender a sua empresa, ter, como eu posso dizer, ter propriedade de vestir a camisa de uma empresa e você defendê-la realmente, primeiro você tem que conhecer. Porque muitas vezes você pode estar colocando sua mão no fogo por algo errado. Então, quando você vai para uma empresa, conheça, veja qual é a história, quem fundou, quem é o dono, qual o seu posicionamento de mercado. Então, tudo isso é muito importante, né? É muito importante. Detalhe suas atividades, seus interesses e objetivos. Prepare uma relação de assuntos básicos em ordem alfabética. Os assuntos poderão, em seguida, ser divididos conforme a necessidade do serviço. A frequência das consultas e a facilidade e rapidez de localização dos documentos. Assim que você terminar de fazer a relação dos assuntos com
as respectivas divisões e subdivisões, pode começar a aplicar o método de arquivamento por assunto. Gente, esse exercício aqui nós costumamos fazer com baralho. Sim, cartas de baralho mesmo. Vamos separar as cartas de ouro. Você pode separar um baralho em vários grupos diferentes. Vamos separar por números. Então, o 2 vai ficar só os 2 ali. Os números 3 junto com os números 3. Você pode separar também pelo tipo de sinal que ela tem. Dama, ouro, copas, espada. Vamos separar só as cartas de ouro. Aí você vai separar, independente do número que ela representa. Pelo tipo do símbolo que ela representa. Vamos separar pelo símbolo e pela sequência. Então você vai pegar a sequência de ouro. A, 2, 3, o AIS, né, no caso, AIS, número 2, 3, 4, 5, 6, até chegar a reis, né? Todos de ouro fazendo essa sequência. Então, você pode exercitar essa questão de organização de arquivo com um baralho simples. Você tendo um baralho em casa, você pode fazer essa separação com ele. Nós temos o método geográfico também. É um método muito usado quando arquivamos documentos conforme a divisão por países, estado, cidade, região, distrito, bairro e outros estados, dependendo da empresa. É muito comum nos departamentos de vendas e nos de importação e exportação. Esse método se propõe a agrupar os clientes e correspondentes, etc., de acordo com os locais ou praças em que atuam. Esse método ele é muito utilizado, sabe por quem? Pelas transportadoras e principalmente pelos correios. Os correios, quando vão separar as entregas e os documentos de cada entrega, eles separam por onde? Por bairros. Então, é uma separação, é um método de arquivo geográfico, tá bom? Aí nós temos o método numérico. Nesse método, você dispõe as pastas e documentos em sequência numérica crescente. Devem obedecer sempre a mesma ordem de entrada. É considerado indireto, pois sua consulta depende de um índice. Para cada pasta será atribuído certo número que obedecerá a uma ordem numérica crescente. Este sistema pode facilitar seu trabalho, pois o número é mais fácil de localizar do que o subtítulo. Também, para o arquivo confidencial, o sistema numérico é mais discreto do que o nome, porque você não identifica. O número, ele localiza, ele não identifica nada. Então, gente, esse tipo de arquivamento ele também é muito utilizado. Por exemplo, algumas empresas que trabalham com matrícula de seus colaboradores, eles utilizam os números nessas matrículas. E eles conseguem identificar, né, todos os dados através da matrícula. Então, é um tipo de arquivo também utilizado numericamente. Deixa eu ver se eu dou outro exemplo aqui. Esse sistema numérico também de arquivamento, ele é muito fácil de ser utilizado. Por exemplo, quando você tem um código, um número, ele se torna único. Por exemplo, eu posso muito bem ter um currículo com 2 Antônio de Nobre da Silva. Pode ter 2 caras com esse mesmo nome. Mas se eu numero esse documento, só vai ter um número. Então não vou ter como confundir. Eu tenho 2 Antônio. Eu vou identificá-lo pelo quê? Eu vou diferenciar pelo quê? Pelo seu CPF. Pelo número da sua matrícula. Porque por mais que existam 2 rapazes com o mesmo nome, eu tenho algo que os diferencia, que é justamente essa divisão numérica. Beleza? Deu para compreender direitinho? E, gente,
essa foi a nossa aula de hoje. Mais uma vez, deixa o feedback de vocês lá no grupo, tá bom? Se entenderam, se não entenderam, se eu expliquei bem, se eu expliquei mal, podem ficar à vontade, beleza, gente? Então, pessoal, como eu falei, a aula de hoje ia ser um pouco mais rápida e realmente foi, mas eu acredito que muito proveitosa também para cada um de nós, tá bom? Gente, por hoje é só. Deus abençoe a todos. Essa atividade eu só vou estar enviando amanhã, de tarde. Aí vocês têm até segunda, terça-feira para me entregar. Tá bom?